Max, já um pouco alterado, diz que a Adele é negra sim e pergunta qual é o problema. E ainda diz que ela é mulher e namorada dele. E pergunta se não é isso que os pais queriam. O pai de Max diz que eles não são preconceituosos, mas pergunta como vão ser os netos dele. Lu vai dizendo que isso é preconceito, mas Max interrompe a amiga. O pai de Max diz que ele tem que escolher alguém do nível dela. Jamaica começa a se revoltar, mas Max acalma e segura o menino. E Adele aparece. E Max diz que eles têm que parar por ali. Adele não entende e ele então revela que eles têm que terminar. A Adele fica sem entender, mas Max vai fazendo todo o teatro para os pais e manda a Adele embora. Adele se despede e sai. Jamaica e Lu vão indo para o quarto, dizendo que isso é inaceitável. Os pais de Max dizem que ele fez a coisa certa. Na piscina da casa de Fabinho, Fabinho e Cassandra vão se pegando e Lili aparece e chama pelo filho e pede para conversar com ele. Fabinho sai da piscina e Lili pergunta se ele e a moça desagradável estão juntos. Ele diz que ela está fazendo muito bem a ele. Cassandra, da piscina, diz que vai ficar para jantar. E Lili sai dando risada. Hugo entra no quarto perguntando se a filha precisa de ajuda. Débora diz que não e revela que Sandra não arrumou nada ainda e nem sabe onde ela se meteu e que se ela não aparecer, ela vai doar tudo. Na beira da piscina, Cassandra pergunta se ela e Fabinho vão dar certo. Fabinho diz que para ele já estão dando. Sandra diz que acha que Lili não gosta dela. Fabinho diz que a menina faz muito bem para ele e que é para esquecer a sua mãe. Zé Pedro entrega a cópia do processo do acidente para Lili e revela que tem tudo ali sobre o motorista. Lili fica toda animada e Zé Pedro pergunta para que a ricaça que é isso. Mas, de repente, aparece Dorinha e os filhos dizendo que eles estão atrasados para o passeio. E Zé Pedro sai da conversa com Lili. Os pais de Max decidem então irem até uma padaria e saem do apartamento. Max então respira fundo e se desespera e deita na sua cama. Lu e Jamaica entram no quarto e perguntam sobre o acontecido com Adele. Max diz que tinha esquecido que os pais também eram racistas. Lu e Jamaica dizem que depois do que Max passou, ele está apoiando o preconceito dos pais com essa mentira. Jamaica diz que Max está sendo um covarde. Max diz que tem que aceitar os pais como eles são. Lu diz que na verdade é ao contrário e que ele tem que contar tudo de uma vez. Max diz que se ele contar, ele vira órfão na hora e entra no armário. Jamaica fala para eles irem para a casa dele, porque o clima tá ficando estranho. Os dois então saem do quarto dele e Max começa a chorar. Lili pega o telefone e diz que tem que tirar essa história a limpo e liga para o motorista que provocou o acidente de Sofia. Ela então se apresenta como mãe de Sofia. Ele pergunta se ela tá querendo acusar ele de assassinato de novo. Lili pede calma e diz que só quer conversar e se encontrar com ele. Lu chega no bairro de Fátima e Adele encontra com ela e diz que mandou bem fingindo que estava triste com o término do relacionamento. Jamaica dá um abraço em Adele e diz que ela é perfeita assim. Lu diz que Adele ajudou muito. Jamaica pede desculpas, mas diz que tem que falar a verdade para Adele. Adele pergunta o que houve e Jamaica diz que os pais de Max esculacharam ela só porque ela é negra e que o Max terminou porque achou que ela não servia mais. Adele não acredita que Max usou ela e diz que isso não vai ficar assim e sai furiosa. Max e os pais vão fazendo um lanche e de repente a campainha toca. Ele vai atender e se depara com Adele. A menina entra perguntando se além dos pais, ele também tem algum problema dela ser negra. Os pais dele
vão falando para ela aceitar. Max tenta controlar a situação, mas Adele diz que ela foi lá para salvar a pele dele e porque ele é importante para ela, mas agora não sabe mais se é. Ela ainda pergunta o que Max acha da cor da pele dela. Os pais de Max falam para o filho dizer logo, porque assim ela vai entender o lugar dela. Adele cobra a resposta de Max e diz para ele dizer onde é o lugar dela. Max diz que o lugar dela é no coração dele e pede desculpas. Os pais dele não entendem e Max diz que a menina é uma grande amiga que fingiu que era namorada dele. A mãe de Max começa a passar mal. Max diz que vai falar tudo e revela que é gay. O pai dele diz que essa brincadeira é de muito mau gosto. Max diz que não é brincadeira e que é o que é. A mãe de Max diz que aconteceu a mesma coisa com a filha da amiga quando foi para o Rio. O pai dele diz que depois ela acabou se achando e se casando. Max diz que já se achou e que se for casar, vai ser com um homem. Os dois dizem que vão embora e Max revela que ele fez isso porque ama eles, mas que não devia por eles odiarem tudo que ele é. Max diz que o amor sempre prevalece. Os pais dele então saem e Max fica desolado. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta, com quem você acha que Elisa deve ficar? Com o Arthur ou com o Jonatas? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Rafael encontra com Lili e ela diz que foi encontrar com Zé Pedro. Rafael pede para ela passar a tarde com ele, mas a ricaça diz que não dá e fica nervosa. Rafael pergunta o que aconteceu, mas ela diz que está preocupada que o Silas não chega. Ele chega e ela entra no carro. Hugo vai colocando as caixas no caminhão e Charles chega para ajudar. O menino pergunta se Débora está e Hugo diz que são aquelas caixas com pernas. Charles então ajuda a menina e Débora se depara com ele. Charles diz que foi vê-la e ajudar na mudança. Lili chega num lugar deserto e Silas pergunta se ela tem certeza que é ali. Ela diz que sim e diz para ele estacionar o carro lá na frente e esperar dentro, que logo vai chegar quem lhe interessa. Lili começa a ficar nervosa e manda ele fazer o que ela pediu, e revela que se ele vir alguma coisa estranha, ele vai ajudá-la. Silas então faz o que a ricaça pediu. Max vai choramingando na cama de Adele, e ela diz que ele fez a coisa certa, e que tem os amigos que amam muito ele. A campainha toca e ele vai atender e se depara com a sua mãe. Ele pergunta se a mãe esqueceu alguma coisa. Ela diz que não e que ficou na sua cabeça o que Max disse, que o amor tem que vencer no que é diferente. Max fica emocionado e eles se abraçam. Max entra com ela e diz que ele é diferente. Ela diz que ela não precisa ter medo porque ama o filho e que não vai perder ele porque Max não é exatamente como ela queria que fosse e que pode ser que ela sempre esteve errada. A Adele, que estava sentada na mesa, diz que ela estava errada e que Max é maravilhoso. A mãe pede desculpas por ter ofendido ela. Max pergunta do pai e ela diz que ele é cabeça dura. De repente, o pai do menino entra no apartamento e diz que a esposa deixou ele plantado na rodoviária. Ela disse que foi porque ele disse que não era mais pai de Max. Ele se aproxima da esposa e do filho e pede perdão, e revela que estava com muita raiva e que acabou falando da boca para fora, e que desde que percebeu que Max era diferente, ele continuou amando o filho. Ele continua dizendo que não vai conseguir entender o filho do dia para a noite, nem se vai conseguir mudar, mas que vai tentar.
Max se emociona e pergunta se os pais vão continuar amando ele se ele começar a namorar um ursão negro. A mãe do menino pergunta se ele também gosta de animais. Max dá risada e explica que ursão é um cara mais forte e peludo. O pai de Max diz que pode ser o que for, desde que ele seja feliz. A mãe de Max cita uma passagem de Coríntios dizendo que, independente de tudo, deve ter amor. Max diz que ama ele e os três se abraçam. Lily, na estrada deserta, fica esperando o Ivo, o motorista que causou o acidente. E ele chega de carro e Lily diz que nunca esqueceu o rosto dele. Silas também sai do carro. Ele então vai caminhando mancando até ela e diz que sabe que fez uma barbaridade, mas que já foi julgado, já pagou pena, multa e fez tudo o que tinha que fazer, e que mais do que isso, ele não pode fazer. Lily diz que pode sim, e diz que foi por isso que ela marcou este encontro. Ele diz que nunca mais se perdoou pelo que aconteceu. Lily diz que quer saber mais sobre o acidente. Ele diz que já contou tudo o que sabia, e que nem se lembra de muita coisa. Lily fala para ele repetir tudo de novo, e fala para ele ajudá-la. Ele então começa a contar que estava muito bêbado, dirigindo o carro em alta velocidade, e que a garota que estava com ele pedia para parar, mas ele a achava um máximo. Lily pergunta sobre a garota. Ele diz que achava que tinha pego uma garota de programa, mas que no dia seguinte acordou sozinho e que os bombeiros tinham falado que era impossível alguém ter sobrevivido no carro dele. Lily diz que no boletim dizia que ele estava sozinho e pergunta se ele lembra de mais alguma coisa. Ele diz que sempre pega o mesmo tipo, que é nova, branquinha e magra. Lily então fica nervosa. Charles e Deborah vão decidindo quem vai levar a caixa, mas Hugo perde a paciência e diz que ele pega e coloca no caminhão. Deborah diz que vai subir para pegar mais caixas. Charles diz para Hugo que vai ajudar a menina. E também sobe. Elisa chega no carrão de Arthur, dando oi para o seu Hugo. Ele chega dizendo que deixou os móveis aí porque o apartamento de Carol já é todo mobiliado. Elisa fica feliz e diz que assim eles não gastam tanto, e diz que ela vai cuidar direitinho das coisas dele. Hugo pergunta de Gilda e Arthur diz que ela já deve estar chegando. Hugo então diz que vai subir. Elisa diz que sonhou tanto com esse dia e que foi com a ajuda de Arthur, mas o bonitão diz que foi merecido. Charles chega no quarto de Deborah e diz que não tem caixa nenhuma. Ela diz que inventou essa história e pergunta se ele gosta mesmo dela. Charles diz que sim e pergunta se ela ainda gosta de Fabinho. Deborah diz que nunca viveu isso antes e que nunca teve um namorado. Charles também diz que nunca namorou e pergunta se ela sente algo por ele. Ela diz que não sabe o que sente, mas acaba beijando o menino. Hugo entra no apartamento e vê a cena, mas acaba fazendo barulho. Charles diz que ele veio em boa hora e pede a mão de Deborah em namoro. Hugo diz que se Deborah quiser. Elisa vai perguntando para Arthur se ele acha que devia reformar o Flor do Lácio. Arthur engana ela para ir atrás do balcão e agarra a menina e começa a beijá-la. Eles se agacham para se pegarem. E de repente, Carol chega no Flor do Lácio e pede umas empadinhas para a viagem. Riscado diz que ainda não estão prontas. De repente, surgem debaixo do balcão Elisa e Arthur todo descabelados. E Elisa diz que Hugo não é mais o dono do Flor do Lácio. Carol fica chocada e Elisa revela que o Flor do Lácio é dela agora e que foi graças ao dinheiro do concurso. Carol diz que Hugo jamais deixaria o Flor do Lácio, mas a ruiva diz que ele passou para a frente. Carolina pergunta se ele tinha que ter arrendado justamente para a ruiva, com a cidade inteira cheia de negócios. Elisa diz que foi ela quem escolheu e vai atender uma mesa. Carol pergunta se ela não ficou abalada quando ficou sabendo da aposta.
A Ruiva disse que no começo ficou abalada sim, mas que preferiu acreditar no que Arthur sente. Carol diz que ela foi a primeira a perceber isso. Arthur diz que sabe que Carolina está passando por um momento difícil e que se ela quiser, ela pode voltar para a agência mesmo depois de tudo. Carol diz que dispensa a caridade dele e fala para Arriscado colocar as empadinhas para a viagem, porque vai ser a última que ela come ali. Lili chega na piscina de novo e pede para falar com o filho. Fabinho sai da piscina e Lili revela que acabou de voltar de uma conversa com o responsável pelo acidente da Sofia, e ela revela que tinha outra mulher com ele. Fabinho diz que a mãe falou que ia esquecer essa história. Lili continua dizendo que tinham 4 pessoas, mas só foram achadas 3. Sandra então entra na conversa e diz que está indo embora, e Fabinho diz que leva ela e que fala com a mãe depois. No Flor do Lácio, Gilda chega com os filhos e Carlinhos e Daisy ficam encantados com o lugar, e Arthur diz que as crianças a adoraram. Hugo diz que na verdade está enrolando para não ir embora e que vai sentir saudades dali. Arthur diz que ele pode voltar sempre. Hugo diz que se Gilda quiser, ele ensina a receita secreta das empadinhas. Gilda diz que vai ser uma honra. Débora chama o pai para ir e Hugo diz para elas cuidarem bem, e eles dão um abraço de despedida. No quarto, Carlinhos e Daisy vão decidindo onde cada um vai dormir. O menino então coloca uma foto de Dino na cabeceira da sua cama. Daisy diz que quando Dino sair do castigo, ele vai morar com eles. Carlinhos pergunta se eles podem visitar o pai, e Gilda responde que ele não quer visitas porque tem vergonha e muda de assunto. As crianças saem do quarto e Gilda pega a foto de Dino e diz que Dino ainda está perdido no mundo. Arthur vai passeando pelo bairro de Fátima com Elisa e mostrando o bairro para ela e diz que andava muito ali com Carol, mas que tá tudo diferente. Elisa diz que ele não tá mais com Carol. Arthur diz que não é o mesmo cara e que agora que tá com Elisa, ele teve uma nova chance e fez ele um homem melhor. Elisa fala para eles viverem o presente e os dois começam a se beijar. João e Maria chegam no apartamento e falam para Carol que ela perdeu o passeio no Cristo e perguntam por que ela não foi. Carol diz que não foi porque senão ela se jogava de lá de cima. Zé Pedro vai mostrar as fotos, mas a megera diz que vê depois. Dorinha manda o marido levar os filhos para tomarem banho. Dorinha então pergunta o que houve com Carol e a megera explica sobre Elisa ser a nova dona do Flor do Lácio e que achou que já tinha apanhado tudo, mas a vida vai lá e dá mais tapas ainda. Dorinha diz que dias melhores virão. Sandra se despede desesperada de Fabinho e diz que suas roupas estão correndo risco de vida e corre para dentro do prédio. O menino então olha para o retrovisor e diz o nome da sua irmã. Ele coloca a cabeça para fora e fica em choque. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!